Fala rapaziada, Velozinho aqui trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez com um tutorial do A380, a aeronave super aguardada que finalmente foi liberada esse mês. Então você que está querendo aprender um pouco mais sobre o A380 daquele jeitão que você já conhece, zero estresse, zero fadiga, zero mistério, vem comigo, vamos lá. Bom, rapaziada, a gente já está aqui no cockpit para começar logo a operação da aeronave. A gente não precisa falar muita coisa sobre o avião, até porque é uma aeronave que já está em operação há muitos anos e na simulação de voo estava faltando um exemplar que pudesse reproduzir pelo menos 25% a 50% da operação esperada nesse avião. Então, vamos lá. Velho tablet aqui do seu lado esquerdo, clicou no centro, ele já vai exibir as informações. Vamos partir do pressuposto que você já tem um plano de voo elaborado lá no SimBrief. Clicou aqui, ele já vai puxar o plano de voo. Vamos sair de São Francisco para Los Angeles, tá? E aí, seguinte, primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, é clicar nesse caminhãozinho e depois vir aqui em Service, conectar Ground Power na aeronave, para que a gente possa dar o Power Up na aeronave, que seria energizar o avião. E quando ela estiver disponível, você vai ver aqui na parte superior, tá? Mais precisamente aqui em externa 1, 2, 3 e 4, uma luz verde, tá? Logo após, obviamente, você fazer a interação com as baterias aqui no canto superior do painel elétrico. Então bate 1, Essential bate 2, APU bate, e aí você tá vendo, ó, Available. Então já coloca elas aqui na barra, tá? Volta aqui, ó, na parte inferior direita, armas luzes de emergência, já coloca a No Smoking Out. Vem aqui na logo, que não está funcionando, você colocaria em on, nave on, crew supply on, vai lá em cima, IRS, nave 1, nave 2, nave 3, dá uma olhadinha ali para cima, ó, tem NSS Data to AVNC, tá? Liga, volta aqui, todas as bombas de combustível, e aí se você quiser, você também já pode vir aqui, ó, e ligar o APU. Mas a gente vai fazer essa operação depois, antes de iniciar o pushback e acionamento. Então, finalizada essa parte aí, a gente volta aqui no tablet, vem aqui em Fuel e a gente dá um play aqui, tá? Ó, e ele vai abastecer a aeronave com combustível para a realização da etapa do voo, tá? Depois em Payload, você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai clicar aqui, ó, e ele vai começar o embarque, tá? Então, clicou aqui, como eu selecionei para que seja rápido, ele já populou as informações aqui e a gente está pronto para começar a preencher o FMGS, tá? Esse FMGS aqui, para quem já teve a oportunidade de voar a 350, é idêntico, tá? Só que existem algumas coisas aqui que não estão operacionais. Como que funciona a interação com ele aqui? Na primeira aba lá em cima, você define com que sistema você quer a interação. Então, FMS1 e aqui a gente vai puxar init. Existe outra forma de você fazer interação com ele, tá? Que é através desses botões aqui na parte inferior. Seria praticamente a mesma coisa. A diferença é que aqui você vai fazer interação direta com os menus e aqui você vai direto para onde você gostaria. Então se eu quiser ir, por exemplo, para Perf, ó, cliquei aqui, ó, fui para Perf, cliquei em init, voltei para init. Esse avião ele é capaz de carregar o plano de voo que você elaborou lá no SimBrief, tá? Uma vez tendo você importado ele através do tablet, você vai clicar aqui, ó, ele vai te dar essa mensagem aqui no canto inferior e logo depois você clica mais uma vez e dá um insert aqui, ó, e ele já vai popular as informações aqui. Aí a gente parte para o preenchimento de algumas informações que ainda não foram inseridas aqui, como a componente de vento média durante o teu voo. Então a gente abre aqui o SimBrief rapidinho e eu vou mostrar para você onde você vai extrair essa informação que talvez não faça tanta diferença na simulação, mas que é interessante você saber onde está e para você inserir aqui. Então vou dar um View Flight Plan aqui, porque ele já está preenchido, ó, São Francisco, Los Angeles, desço aqui um pouquinho, e aqui, ó, AVGW/C é o que a gente vai colocar aqui, ó, 32, tá? Deu um Enter, pronto. O que que a gente faz agora? Vou minimizar isso aqui, e eu iria para o IRS, mas ele tá em NOP aqui, tá? Então a gente ignora essa parte, volta lá para o init mais uma vez, vem aqui, ó, e dá uma olhada em Flight Plan, para ver se pelo menos o teu plano de voo foi inserido parcialmente aqui, sem os procedimentos
de saída e são os procedimentos de chegada e aproximação. Então ele está aqui, o que a gente vai fazer? A gente pode pura e simplesmente vir aqui em Departure, copiar o que está aqui no teu plano de voo. Então vamos lá. E aí você vai ver que aqui ele vai mencionar os procedimentos que você precisa executar na saída. Então decolagem vai ser da 01 Lima, procedimento de saída vai ser SS-5, já chamo, ele vai ter uma transição em SUSEI. SUSEI, e aí você clica no canto inferior direito nesse botão que você está vendo aí e depois novamente em Insert aqui, ficou verde, tá ok, beleza? Agora você vai clicar aqui, no aeroporto de destino, depois você vai em Arrival, aqui nessa lista, e aí você vai fazer a mesma coisa. A diferença é que agora, além de você escolher o procedimento de chegada, você vai escolher o procedimento de aproximação. A gente vai pousar na 24 da direita. Agora a gente vai selecionar o procedimento de aproximação, então a gente vai escolher o ILS da 24R, depois o IAF, que seria Circos, e depois a gente menciona aqui o procedimento de chegada, que é IRNIN 2 aqui, tá aqui, e a transição, ele já menciona aqui, Burg. Então clicou aqui, deu um Insert, teu plano de voo tá todo inserido aí. Então agora a gente vai trabalhar preenchendo outras informações, mas antes vamos minimizar isso aqui e mostrar como é que ficou o plano de voo. O sistema é parecido com o do A320, traz esse knob aqui para Plan e aí a interação você faz com as setas aqui do MCDU. Então vai clicando aí, você vai passando por toda a rota, verificando se existe alguma descontinuidade, que a gente já viu ali, e havendo uma descontinuidade, primeiro a gente apaga o manual e depois apaga a descontinuidade, senão você não consegue. Dá um insert ali para ele considerar a alteração, um delete e depois novamente, e agora a gente não tem mais nenhuma descontinuidade. Lembrando que aqui em cima você tem o range do seu Navigation Display, tá? Que vai variar de 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640 milhas náuticas, tá? Normalmente a gente deixa aqui no 20 ou no 10, mas para você verificar aí o teu plano de voo, fica a teu critério. Então vamos trazer esse knob aqui para a posição ARC e vamos iniciar o preenchimento de outras informações aqui no MCDU. Bom, rapaziada, aí a gente passa aqui na segunda aba, abaixo de FMS1, para Fill and Load. E de onde a gente vai extrair essas informações? Acredito que muito em breve você será capaz de importar essas informações diretamente lá do seu tablet, tá? Mas por enquanto tá inop esse botão. Então o que você vai fazer? Vai voltar lá e vai pegar essas informações. O que ele quer ali? 0 Fuel Weight, 337.2. Então você já vem aqui, 337, pode usar o teclado numérico, tá? Ponto 2, Enter. Combustível bloqueado. Combustível bloqueado, fuel, você vem aqui, tá com 25.4, usando o teclado físico aí do seu computador ou através desse teclado aqui também. E o 0 Fuel Weight CG, que tá aqui, vamos voltar lá em Payload, 0 Fuel Weight CG, tá aqui 35.4, Enter, e você preencheu as informações essenciais de Fuel and Load para seguir, portanto, para a próxima parte, que é referente à performance, tá? Esse tablet aqui, ao contrário do tablet do A320 da Flyby, no modo Development lá, você clicando aqui nessa calculadorazinha, ele abre uma outra aba para fazer o cálculo de performance. Eu acredito que em breve isso também vai estar disponível aqui. Todavia, como não está, o que a gente precisa fazer é o seguinte, usar o SimBrief. Então eu vou abrir novamente aqui, o SimBrief, e aqui agora, com essa integração, você consegue ter acesso direto aqui para fazer esse cálculo através da aba Takeoff aqui, tá vendo? Então clicou aqui, ele já puxa todas as informações, porque ele pega baseado no que foi gerado para o teu plano de voo. A gente só vai clicar em calcular para ser mais rápido e objetivo e você vai ver que ele vai me apresentar as informações que eu preciso. Então aqui embaixo, Outputs, o que ele me deu aqui? Flap 1, vou usar a Flex Temperature e as V-Speeds aqui. A gente só vai transferir isso para cá. Como? Primeiro de tudo, clica aqui em Flex. Insere o valor do D-Rate ali, que ele vai utilizar, 63, Enter. Depois a gente vem aqui, verifica se Flap está em 1 e já preenche as V-Speeds. V-Speeds 129, 35, 48. 129, 135 e 148. Enter. Aí ele te dá um campo para ser preenchido, que deve ser observado com atenção, porque no momento da decolagem, se você não tiver com isso preenchido e ajustado, você vai saber como ajustar isso
depois, ele vai te dar um alerta e você vai abortar a decolagem, caso você, obviamente, esteja querendo simular com um pouco mais de precisão, e aí você vai ter que refazer um monte de procedimento. Então, esse THS for Takeoff, ele tá aqui, ó. Então você vai jogar ele aqui, ó. Isso feito, a gente finaliza o preenchimento aqui da performance da aeronave para decolagem. Bom, com tudo isso preenchido, a gente passa ao nosso FCU. E aí, como eu estou usando aqui o FCU da WinWing, estou fazendo as interações com ele. Painel esse que eu recomendo demais para vocês em termos de aquisição de hardware para simulação de voo lá fora. Esse é o melhor custo-benefício. Esse cara aqui, ele tem sido muito útil, tem utilizado bastante, não só com a 320, mas com a 380 e uma diversidade muito grande de aeronaves, utilizando o MobFlight, tá? O que a gente vai fazer? Abre aqui o seu SimBrief e a gente vai só jogar aqui no FCU as informações, tá? Referentes a nível de voo, tá? Então, vamos jogar nível de voo aqui, vamos subir direto aqui para 33 mil pés. Então, a gente só vai jogar 33 mil pés ali, ó. E o resto a gente não precisa fazer interação nesse momento, salvo o ajuste de QNH, tá? Então eu também posso fazer interação aqui. Isso preenchido, a gente já sobe aqui, ó, na parte superior, Master Switch on, Flap Moving, espero avisos de Flap Open, Start Switch, e aí a gente já pode ligar beacon aqui, porque a gente já vai iniciar o pushback acionamento. O que eu tenho para dizer com relação a essa aeronave é que você tem um pouco de cautela com relação às manobras que você vai executar, tanto em voo quanto em solo, porque ele tem uma inércia muito grande, e aí você coloca o joystick pro lado, você acha que não tá indo, e quando ele vai de uma vez, depois pra você voltar fica difícil, então movimentos sutis, beleza? O pushback daqui tá funcional, tá? Então a gente clica no caminhãozinho aqui, vem o pushback, tá? Já prepara aí o seu tablet. E antes da gente partir, o que seria extremamente útil mencionar é que aqui, ó, nesse knob de range, você tem agora a possibilidade de trazer ele para zoom. E quando você traz ele para zoom, ele exibe algumas informações do aeroporto em que você está, o que facilita muito a sua locomoção até ponto de espera da pista que você vai usar para decolagem. Ele tá dizendo que não está disponível, o que eu acho estranho porque na maior parte dos aeroportos que eu tive a oportunidade de pousar e decolar com o A380, eu consegui essa informação. Mas, via de regra, é o seguinte, trouxe para zoom, ele vai exibir a planta baixa do aeroporto, é uma pena que a gente não tenha conseguido mostrar aqui, mas fica o convite a você tentar utilizar a ferramenta que é extremamente interessante, uma vez estando em zoom e exibido aqui no Navigation Display a planta baixa do teu aeroporto, você consegue puxar para um lado e para o outro, tá? E mover a planta do aeroporto a título de você conseguir ter uma visão das taxiways, dos pontos de parada e etc. Então, a APU está disponível, bleed do APU, beacon light está on, vamos iniciar então o pushback. Se você tiver o pushback da Aerosoft, tá? O vulgo Ambitions, você vai ter problema... Eita, que eu cliquei no lugar errado, velho. Porra, mano. Aqui, ó. Volta aqui, doidão. Cuidado na hora de clicar nesse tablet aqui que você vê o que acontece, né? Então, clica aqui, ó, Pushback System Off. Ele vai te dar esse alerta aí, que é com relação ao que eu acabei de dizer. Pode ser que haja incompatibilidade, tá? Com o pushback da Aerosoft ou aquele que você consegue baixar lá no FlightSim.tl, da Ambitions, tá? Chama aqui o pushback, vamos ver se ele vem. Ele tá desconectando já a GPU automaticamente. A gente vai decolar ali, ó, daquela cabeceira ali, então a gente tá pertinho, tá na posição. Vamos soltar o Parking Brake Release It, clica aqui na setinha e ele vai começar a andar para trás, ó. Recomendo que você vá nessa velocidade mesmo, porque ele costuma ser complicado para fazer curva, tá? E aí a gente traz aqui na parte superior, no overhead, para Start, e a gente vai acionar exatamente o 1 e o 2 ao mesmo tempo, tá? Conforme o manual da Fly-by-Wire, 1 e 2 sendo acionado, já dá uma olhadinha aqui para ver como é que tá. E a gente já começa a fazer uma curva aqui, que senão não dá, hein? Vamos lá. Motores acionando, ó, Available, já podemos acionar o 3 e o 4, ó, 3 e o 4, ó, ele já deu um aviso aqui, a gente já vai tratar esse aviso, tá? A gente já vai falar dele, onde você tem que interagir para que esse aviso seja suprimido, tá? Então, estamos na posição certinha aí, vamos dar um stop aqui, Parking Brake Set, vamos desconectar o pushback ali e vamos desativar pushback aqui também. Voltando aqui para a página inicial. E agora é o seguinte, ó, aqui você vai ter que fazer algumas coisas que se você não fizer, lá na frente vai dar problema. Entre elas, tá? Motores acionados, você tem hidráulicos aí
para você poder fazer o ajuste do Takeoff Trim, tá? Como é que você faz? Interação com isso aqui pode ser da forma que você preferir. Eu utilizo o botão 7 e 1 do teclado numérico, e se você não tiver mexido nas configurações do seu simulador, você vai ter o mesmo comportamento. Então, o que eu faço? Ó, só seguro o número 1 e a gente vai ajustar 37 aqui, utilizando as teclas que eu acabei de mencionar. Aí, 37. Tem que ser preciso, tá? Se tiver 0.1 de diferença, ele vai dar o alerta, tá? Agora, aquele outro probleminha ali, que na verdade não é problema algum, é só um alerta dizendo que você ainda não fez, tá? A configuração aqui do seu transponder do seu TCAS. Então, para você matar aquela pane, você só vai trazer para alto aqui, ó. E lá na cabeceira, tá? Ingressando na pista, você coloca o TCAS em TAA. Já arma aqui o seu speed brake, o flap vai ser 1, você já define aqui. Na posição aqui superior no overhead, você já derruba a bleed do APU e o APU e coloca nose light em taxi, liga runway turn off, wing light e vamos fazer o teste de superfície aqui, tá? Nesse menuzinho aqui, você clica no botão ó, Flight Controls e aí você me pergunta, por que eu vou fazer esse teste? Porque de repente você faz o táxi, vai até a ponto de espera, ingressa na pista e lá você percebe que o seu controle está alterado. Então a gente faz isso aqui, não é porque pode ocorrer uma pane, mas para se certificar de que o teu controle está funcionando. Então vamos lá, full left, ó, full right, neutral, full up, full down, neutral, rudder, ou pedais, chame como quiser. Full left, full right, neutral. E ele está dando a indicação de rudder trim 0 e você já verifica aqui também. Isso feito, a gente vai fazer o táxi e volta lá do ponto de espera da pista de decolagem. Bom, rapaziada, no ponto de espera aqui, a gente vai fazer mais algumas interações. Entre elas, a gente vai trazer as landing lights aqui para on, strobo light para on. Vamos trazer aqui a engine start para normal, que a gente esqueceu lá antes do taxi. E vamos setar o auto brake para RTO. É um pouco diferente do que você está acostumado. Aqui ele tem um botão especificamente para esse fim. E a gente vai clicar aqui no botão Takeoff Config para ver se a gente tem alguma indicação de alguma coisa fora do escopo aí, tá? Ele está dizendo que está diferente do esperado. É 37 aqui. Propositalmente, a gente deixou a coisa acontecer para você ver a importância de você ter os dados aqui coincidindo, tá? Então, 37 aqui, agora você clica lá, ó, e você vai ver que não tem nenhum alerta. Aproveitando que a gente está aqui do lado, agora a gente passa nosso TCAS para TAA e a gente ingressa na pista para realizar a decolagem. Solta o parking brake, lembrando que, mais uma vez, você que não está acostumado com o avião, pode achar que seu pedal tá com defeito. Pode achar que tem alguma coisa estranha no seu computador, no seu simulador. Mas é um avião muito grande que possui uma inércia gigantesca, certo? Uma resistência à realização dos movimentos propostos pelos comandos que você está utilizando. Então você faz tudo muito sutilmente para que no momento em que a aeronave comece a responder ao comando que você solicitou, ele não ultrapasse o desejado, tá? Então você tá vendo aí, ó, eu não tô nem usando meu pedal, o Thrustmaster Pendulum Rudder, que é extremamente preciso. Em termos de pedal, ainda não encontrei absolutamente nada parecido com ele. Então a gente vai, ó, ingressar ali. Com um avião grande, a intenção é que você não seja obrigado a fazer curvas de grande angulação, tá? Vamos lá, estamos ingressando aí. O que a gente vai fazer agora? Easy, tá? Alinhado, pé no freio, 50% aí de potência. Espera estabilizar, estabilizou. Flex. View 1. Rotate, ó. Ele já vem sozinho, tá? Ó. Não precisa fazer muita força, ó. Olha que maravilha. Um ventinho ali. Positive climb, gear up. Vamos armar autopilot. Thrust lever climb. Flap 0. Nose light off. Runway turn off off. Spoiler off. E agora a gente vai subir aí, fazendo o gerenciamento, observando as restrições que você consegue ver uma vez habilitando aqui em Constraint. Você consegue ver as restrições do teu procedimento. 10.000 a gente desliga as landing lights, continua a nossa subida e a gestão a gente vai monitorando o comportamento da aeronave, fazendo as devidas correções se necessário e só volta a se falar lá no Top of Descent, já preparando a aeronave para descida e para aproximação e pouso. Bom, rapaziada, 10 milhas aí do Top of Descent, a gente já vai começar a fazer algumas coisas.
fazer o preenchimento da performance aqui. Vamos verificar o metal lá. A informação está aqui, ó. Los Angeles 280 com 24, é o vento. 280 com 24. Temperatura lá 17 graus. QNH 1010. Os mínimos do procedimento. O procedimento que a gente vai executar lá é o ILS da 24 da direita, Baro 222 aqui. Vamos pousar com flap full. Acabamos de passar aqui no top of descent. Vamos resetar aqui, ó. Vamos botar 2000 aqui e pressiona setinha para cima e ele vai começar a descer. A gente já pode setar, inclusive, aqui o nosso autobrake aqui, ó, para 3. E feito isso, a aeronave está pronta para executar a aproximação lá. Importantíssimo é que você saiba que existe um botão aqui, ó, Activate Approach, que você pode clicar nele, salvo se ao passar por cima do Deceleration Point, né, o pseudo Deceleration Point, ele tem um círculozinho como esse aqui, só que ao invés de um ponto branco, ele tem um D. Ali o modo approach tem que ser ativado automaticamente. Então você observa se ao passar por cima dele, ele vai ter o modo approach ativado automaticamente. Caso não, você vai clicar aqui e vai aparecer um menuzinho e você vai dar ativar, beleza? Aqui a gente já setou os 2000, a altitude de captura do glide lá é 2.200, a gente deixou 2000 aqui. Então a gente vai descer aí e quando a gente estiver mais próximo lá do procedimento de aproximação, a gente retorna com mais informações. Bom, rapaziada, ingressando aqui no procedimento de aproximação em Los Angeles, passamos já 18 mil, nível de transição aqui nos Estados Unidos, ajuste do QNH 1010. Vamos ligar Land System e observar se o modo approach vai ser ativado, verificar a presença do Deceleration Point, que não está aqui, então a gente já vai ativar, ó, tá? Confirmar, ele deveria ter armado automaticamente aí o modo approach. Landing Light já está ligada, 10.000, Wing Lights. A gente já pode dar um flap 1 aqui. Vamos ver aqui também se em Nav-Aid aqui ele tem as informações de frequência e curso do ILS que a gente vai executar. Vamos cross-checar aqui. 108 decimal 5251. Tá certinho. Voltar aqui para a página perf. Nossa próxima restrição é 7.000 aí. Vamos dar uma ajudinha para ele aqui com o speed brake. Depois a gente volta a armar novamente. VAPP vai ser de 145. Estamos com vento aí quase encaixado, né? Proveniente de 290 graus com 18. A restrição aqui acima de 6.000. Estamos mantendo 7.800. Ele já identificou o ILS aí. Diante disso a gente clica aqui em Approach, ó. Ele vai ser capaz de iniciar o procedimento de forma automatizada. Então Lock Star, GS Star, Lock Alive. GS está por enquanto, está mantendo a velocidade aí dentro do esperado e da restrição. Vamos ver se ninguém atrapalha o nosso pouso aí. Inclusive, o ideal seria eu desabilitar o TCAS. Vou desligar o TCAS aqui. Vem Serve, bota em standby aqui. Pronto. Ele já deu aviso ali, inclusive. Traz para perf novamente. Reseta ali o aviso. Mais uma vez, por causa do TCAS, ele desabilitou a PPR ali, né? GS Star, GS Alive. Kobe a gente tem que estar com 164, vamos ver se ele perde essa velocidade aí. Vamos armar o speed brake, vamos dar o trem ali, ó, em Kobe. Ele já está no glide slope. Se eu quiser eu já posso setar a nossa altitude de aproximação perdida, que é 2.000, então a gente não precisa nem mexer, já está 2.000 ali. Nosso lado direito ali, o centro da cidade ali de Los Angeles. Visual aí com a pista, portanto. Importante a saber é que, assim como para decolar, para pousar, você precisa ter a mão leve. Se você imprimir muita força nos comandos, a aeronave vai descer muito, assim como se você imprimir muita força nos comandos para descer, ela vai descer demais também. Olha o avião aí na frente. Sorte que eu desabilitei o TCAS. Vamos dar o trem agora. Flap 2. Olha que doideira, mano, essa aproximação. A gente está agora mais lento do que ele. Deixa ele chegar na posição lá, flap full e nose light take off, runway turn off, on, e é isso. Autopilot 2 ali, de backup, já devia estar ligado, inclusive. Agora tá encaixadinho o vento, hein? Olha aí. Ó, mais um vindo ali, ó. Que loucura essa aproximação aqui. Cê é louco. É Los Angeles sendo Los Angeles, né? Vamos desativar o autopilot pra gente ir sentindo o avião, ó. Presta atenção na minha webcam aí pra tu ver o quanto que eu faço de movimento, ó. Ó, o que eu faço de movimento aqui, ó. Ó. É bem sutil mesmo, ó. Ó, ele arremeteu lá o cara. Ó, mesmo assim, ó. Você precisa ser bem gentil com o comando, ó.
Vamos buscar o glide slope. Um dot para baixo, ainda tá tranquilo. Aí. Vamos fazer aquele pouso manteiga para usar o avião de novo, né? Ó, é bem pouquinho mesmo, ó. Bem pouquinho. Ó, bem pouquinho. Deixa ele descendo, ó. Dá uma redonda, dá uma segurada aqui, segura a razão. E isso. Ó. Ó. Puxa um pouquinho, ó. Puxa um pouquinho. Retard. Olha o toque do cara, ó. Olha o toque do cara, ó. Reverse. Reverse green. Decel. knots. Reverse salt. Manual brake. O que eu falei pra você que ia dar pra gente pousar? Agora ele tá travado aí, né? Não tem buzina, né? Vamos lá. Será que ele sai? Ó, já foi embora. Vamos lá então. Vamos livrar aqui. Vamos ligar já a Master Switch aí. Desarmar o nosso Speed Brake. Los Angeles sendo Los Angeles, hein? A aproximação foi icônica. Vamos desligar a landing light aqui. Start da PU. Strobolight também. O TCAS a gente já tinha desligado lá. Já tá em stand-by. Vamos começar a recolher flap aqui fora da pista. Coisa linda, hein? Mais um avião ali. Bom, rapaziada, vamos lá. Vamos cruzar a pista aqui. Los Angeles tem infraestrutura para esse avião. Acho que foi em São Francisco que eu vi. O A380 vindo para pouso. Mano, o bicho é muito grande, cara. Isso é louco. Ó, aqui é o segredo, ó. Sempre muito devagar, sempre muito tranquilo, sem pressa. Lembrando que se você der potência aqui, ele vai responder, apesar de ser muito grande. Porém, na hora de fazer a manobra, ele não vai ter a mesma agilidade. Então, muita calma nessa hora para tu não atolar o avião na live. Vamos parar lá onde está entrando aquele camarada lá. Acho que devia até ter um terminal só para 380, né? Olha aí. Quero agradecer você que assistiu até aqui. Dúvidas? Use os comentários ou considere entrar no nosso grupo de WhatsApp ou Discord, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer eventuais dúvidas sobre a operação desse avião ou qualquer outro. Acredito que eu não tenha esquecido de nada em relação ao operacional da aeronave, pelo menos considerando o que está disponível até o momento. Acho que a gente apresentou tudo, executamos todos os procedimentos previstos aí. A gente costuma ser objetivo na questão da orientação, né, com relação à operação da aeronave, e o checklist a gente acaba não executando justamente por, antes de fazer o tutorial, a gente fazer alguns voos com o avião. Então a coisa entra na corrente sanguínea e a gente é capaz de fazer o tutorial que você está vendo aí sem necessariamente utilizar o checklist e esquecer de algo que seja de caráter extremamente importante e essencial. Vamos parar ali, ó. Esse aeroporto é grande, hein, mano? Esse é grande. E tá bonito, hein? É aeroporto do próprio simulador de voo. Será que tem uma posição ali vaga pra eu chegar chegando? Tem, ela tem sim. A nose light ali, ó, ela ainda tá em take-off, mas de dia nem faz tanta diferença. À noite é cegar o cara da baliza ali, né? Vamos parar naquela ali, ó. Olha como é que ele embala rapidinho. Quando você vira um pouquinho a roda, ele já dá aquela segurada automática mesmo. Aí, parking brake set, a PU tá ok ali, a PU tá ligado já, então vamos desligar aí. Vamos cortar os motores devidamente cortados. Ele entra nesse menu aqui, dá um continue, vamos passar a bleed do APU ali, para on, strobo já tá off, beacon light off, wing, runway on off, nose light off, cintos off. E é isso, rapaziada. Mais uma vez, obrigado a você que assistiu até aqui. Dúvidas, como dito anteriormente, considere deixar nos comentários ou então utilizar o nosso grupo do WhatsApp ou Discord. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer o Conexão. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.